pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um tema para o primeiro ano do ensino médio. Então, seria para o primeiro bimestre do primeiro ano. Sobre PA e PG, progressões aritméticas e geométricas. Só que antes de falar de progressões, precisamos falar um pouquinho sobre sequências, que é a base das progressões. Qual a definição de sequência? Seria um conjunto de elementos que podem ser representados por números, palavras ou figuras, que são considerados numa ordem específica, conforme representados abaixo. Então, estamos aqui o A1, o A2, o A3, e assim por diante, a N-1 e a N. A N-1 seria o termo anterior ao AN, certo? Esse A, ele representa o termo da sequência, que é o número, ou a figura, ou a letra, ou palavra que está naquela sequência. E o N é a posição em que o termo se encontra. Por exemplo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, assim por diante. Uma sequência, ela pode ser finita, onde nós conhecemos todos os termos dessa sequência, todos os elementos desse conjunto, como nesse caso dos nulos naturais não nulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde especificamos 6 elementos para esse conjunto, 6 termos. Tá? Então, nesse caso aqui, ela é finita. E pode ser infinita. Infinita é quando esse conjunto ele não tem fim. Como aqui, por exemplo, esse conjunto, conjunto dos números inteiros negativos. Então, conjunto dos inteiros negativos, ele é infinito. Eu não determinei quantos elementos desse conjunto. Só diz que são conjuntos dos números inteiros. Então, ele é infinito. Certo? Uma sequência ela pode seguir ou não uma lei de formação. Tá? Uma lei de formação seria um padrão, seria uma forma específica da gente reconhecer a continuidade daquela sequência. Então, ela pode ter uma lei de formação específica, uma definição específica. Por exemplo, os números positivos. Eu sei que são 2, 4, 6, 8. Então, ela é uma definição específica para aquela formação. Ela pode expressar cada termo em função da sua posição. Por exemplo, o termo AN, ele é composto por N3, N elevado ao cubo menos 1. Então, por exemplo, o termo A1, o primeiro termo, A1, ele vai ser composto por 1 elevado ao cubo, né, N elevado ao cubo, menos 1. Então, quem que é o nosso A1? 1 ao cubo é 1. Menos 1, nosso A1 é igual a 0. E se fosse o nosso A2, o segundo termo, 2 elevado ao cubo, menos 1, 2 ao cubo é 8, menos 1, 7. E assim por diante. Tá? Também pode ser definido com base no termo anterior. Tá? Como assim, professor? Vamos supor, aqui eu tenho o meu A1 é igual a 3. E eu estou dizendo que, para eu formar o próximo, é o AN menos 1 mais 3. Ou seja, meu A2 é o AN menos 1, que é o meu A1, que é 3. A2 é igual a A1, que é 3, mais 3. Então, meu A2 é igual a 6. E para eu formar o meu A3, mesma coisa, é o anterior, que é 6, mais 3, que é 9. E assim por diante. Tá? Então, esses são exemplos de padrões, exemplos de lei de formação que possa existir nas sequências. Tá? Também podemos ter sequências que não seguem lei de formação. Que são as sequências, por exemplo, do número primo. 2, 3, 5, que nós sabemos que são formados por números que são divisíveis por ele e por 1, mas a gente não consegue montar um padrão para determinar os próximos números. Então, esse seria o exemplo de lei de formação de uma sequência. Aí, falando sobre sequências de figuras, vamos supor, eu falei que elas poderiam ser numéricas, de figuras, porque o que envolve a sequência são os padrões que a gente pode encontrar na sua formação, para poder continuar formando os demais
elementos, tá? Porque eu posso ter situações em que, no caso esse aqui, eu tenho um triângulo, um quadrado, um círculo e uma carinha. Só que depois começa de novo, ó, triângulo, quadrado, sei lá, uma interrogação e uma carinha, tá? Se você parar para observar, você consegue ver que o padrão dele se dá através desses 4 elementos. Esses 4 elementos, esse conjunto de 4 elementos, ele vai se repetir ininterruptamente, tá? Então, com isso, eu consigo determinar quem que é a minha interrogação. O meu terceiro item da sequência é um círculo. Então, a minha interrogação aqui também será um círculo. Mas eu posso ter uma questão que me diz qual é a figura que ocupa a 58ª posição dessa sequência. Então, eu vou pegar. Eu sei que ele é um conjunto de 4 elementos e ele vai seguindo de 4 em 4. Tá? Então, eu vou pegar esse 58 e dividir por 4, que é a formação de elementos dentro do meu conjunto, de 4 em 4. Tá? Então, como é que eu falei aqui? 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, 1. Desce o 8. Não vai dar exato. Porque 4 vezes 4 é 16. Então, menos 16, eu vou ficar com um resto de 2. Mas tudo bem. Se ela desse exata, se fosse uma conta exata, a posição do meu número no conjunto, do meu elemento no conjunto, seria a última. Como ela não deu exata, o meu número aqui, eu sei que ele vai seguir 14 vezes, né? Mais 2. Seria 4 vezes o 14, mais 2 elementos. Então, 4 vezes 14 provavelmente vai dar 56, mais 2, que dá 58. Então, seria 56 conjuntos, mais 2 elementos. Mais 2 termos. Logo, o meu termo da 58ª posição vai ser quem? O meu quadrado, que é o segundo elemento desse conjunto. E com isso eu posso determinar todas as demais posições seguindo esse mesmo padrão. Muitas vezes eu vou encontrar em muitas questões esses padrões, tá? Aí eu tenho um exercício aqui, ó. Uma sequência numérica infinita, composta pelos elementos E1, E2, E3 e enésimos, é tal que a soma dos n termos iniciais é essa questãozinha que ela passa aqui. N ao quadrado mais 6n. O quarto elemento dessa sequência é igual a quanto? Então, os 3 primeiros números eu consigo determinar qual é a soma deles, né? Que é 3, vou pegar aqui pelo último, que são os 3 termos, né? 3 ao quadrado mais 6 vezes 3. Bom, 3 ao quadrado é 9, mais 18, eu tenho 27. Então, a soma desses 3 números dá 27. Aí ele quer o quarto número dessa sequência. Então, é só eu pegar e substituir para achar o quarto número. 4 ao quadrado mais 6 vezes 4 vai dar 4 vezes 4, 16, mais 6 vezes 4, 24. Isso vai dar 40. Então, a soma dá 40. Se eu tirar 27, que é dos 3 anteriores, 40 menos 27, eu vou ficar com quanto? Com 13? Pronto. Então, o meu quarto número, o quarto termo dessa sequência é o 13. Tá? Às vezes tem essas jogadinhas assim, a gente tem que procurar verificar qual que é o padrão, o que ele está pedindo. Tá? Então, aqui ele já disse para mim que essa equação, ela dá a soma desses termos, de n termos. Tá? E assim eu consegui encontrar o quarto elemento, o quarto termo dessa sequência. Certo? Vamos para mais um exercício, ó, também de sequência. Considere uma sequência infinita, IBGE, GB.
IBGE, GB. IBGE, pontinhos. O que deu para perceber aqui é que ele está seguindo um padrão IBGE-GB. O primeiro termo é I e o último termo desse agrupamento é G, é B. Então, IBGE, aqui não terminou, mas aqui seria B também. IBGE, GB. Então, quantos elementos nós temos? Qual agrupamento de letras nós temos em cada conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termos. É um padrão. Então, a cada 6 termos, ele se repete. Aí, o que ele está pedindo para nós? Né? Qual será a letra que ocupará esses termos nessas posições, 2016 e 2017? Da mesma forma que fizemos com os das figuras, nós conseguimos um padrão aqui, que é de 6 em 6. Então, ele vai ter tantas vezes, 6, né? 6 a cada tantas vezes, para poder chegar lá. Então, nós vamos pegar o 2016 e dividi-lo por 6. Tá? 3 vezes 6, 18. Sobra 2. De novo, 3 vezes 6, 18. Né? Para 21, 3. Desce o 6. E nesse caso aqui, ó, que interessante. 6 vezes 6 dá 36 e zerou. Então não sobrou o resto. Tá? O que eu posso perceber aqui? Como não houve resto, eu vou andar 336 conjuntos. E o último número desse conjunto é a minha letra que ocupará aquela posição. Que no caso aqui é o B. Tá? Agora vamos ver o próximo número. Então, 2017 também dividido por 6. Já dá para perceber que aqui vai sobrar resto, se não me engano, 1. Né? Mas vamos ver se é isso. Então, vamos lá. Por 3, 18. Sobra 1. Sobra 2. Desce 1. Por 3, de novo, 18. 3. Aí desce 7. Por 6, 36. E o resto é 1. E agora, pessoal? Ele vai seguir as 336 vezes mais 1. Então, esse daqui não pegou o último termo, que é o B, IBGE, GB. O próximo vai iniciar com o I. Então, seria B, I. Qual é a alternativa? A alternativa E. Tranquilo? Então, sobre sequência seria isso. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre PA, que ela vem da sequência também, só que ela é uma sequência com padrão bem definido. Então, toda progressão aritmética é uma progressão aritmética, porque nós estamos falando de soma. Então, é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é somado, é o termo anterior somado a uma razão constante. Essa razão ela é constante. Que nem um dos padrões aqui. A n é igual ao a n menos 1 mais uma razão, que é aquilo que eu falei. O segundo termo, o terceiro, o quarto, os próximos termos, ele é formado através do primeiro termo mais uma razão. Então, se eu tenho uma sequência onde o primeiro termo é 1 e a razão é 2, ela vai ficar 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7 e infinitamente.
E como que a gente faz para encontrar a razão quando a gente não sabe? A gente tem lá uma sequência, por exemplo, 2, 7, 12, 17, e aí vai. Como que eu sei qual é a razão dessa sequência? É fazendo a diferença entre o termo posterior e o anterior. 7 menos 2, 5. 12 menos 7 também é 5. Então, nós já sabemos que a razão é 5. Certo? Então, para podermos construir uma PA, nós precisamos apenas do quê? Do termo, de um termo qualquer e uma razão. Aí a gente consegue formar todos os demais termos, tá? Nós podemos classificar as PAs de 3 maneiras. Com ela crescente, constante e decrescente, tá? Quando que uma PA é crescente? Quando os seus números estão progredindo positivamente e a razão ela é constante, ela é positiva, tá? A sua razão ela é sempre positiva. Por exemplo, 3, 5, 7, 9, ela está crescendo. A razão é 2. É uma razão positiva, tá? Quando que ela é constante? Quando a sua razão é nula. Qual que é o elemento nulo da adição, da subtração? É sempre o zero. Então, sempre que a constante for zero, sempre que a razão for zero, a PA vai ser constante. E, por outro lado, ela pode ser também crescente, quando a sua razão ela é negativa. Por exemplo, do 15 para o 12, eu estou subtraindo 3. Do 12 para o 9, eu também estou subtraindo 3. Então, ele está descendo, ele está decrescendo, porque a sua razão é negativa. Tá? E temos algumas propriedades, né? Uma PA finita, a soma dos termos equidistantes. O que são equidistantes? Eles estão numa mesma distância dos extremos, que são o seu primeiro e último termo, é sempre igual à soma desses extremos. Tá? Então, eu vou pegar uma PA aqui de uma PA 2, 4, 6, 8. Os termos aqui, ó, 8 com 2 vai dar 10. Né? 2 mais 8, 10. E o 4 mais 6, que são os termos equidistantes, olha lá, com a mesma distância, ele também vai dar 10. Certo? Se nós tivermos 3 termos consecutivos de uma PA, 2, 4 e 6, o termo do meio, ele é a média aritmética dos dois termos. Então, se eu pegar 2 mais 6, é igual a 8. 8 dividido por 2, né, que é a média aritmética, é igual a 4. Então, o termo do meio aqui não é 4? Então, 3 termos consecutivos, eu consigo determinar o termo do meio desses 3 termos. Tá? E temos também uma terceira propriedade, que quando temos uma PA finita com números ímpares de termos, o termo central também é igual à média aritmética do primeiro e do último termo. Então, nós vimos aqui 3 termos, tá? De uma PA. Então, nós podemos ter uma PA maior. Por exemplo, vamos pegar esse 2, 4, 6, 8, 10. Tá? A média desses dois termos extremos, ele vai ser o seu termo central. Então, qual que é a média? 10 mais 2, ou 2 mais 10, tanto faz, é igual a 12. Que dividido por 2 também é igual a 6, que é o nosso termo central. Perfeito? E também nós temos um termo que possibilita que nós consigamos achar encontrar qualquer termo de uma PA. É um que nós chamamos de termo geral da PA. Tá? Essa fórmula, para que nós consigamos achar o termo, qualquer termo, é necessária o primeiro termo da PA, o A1,
a razão e o número de termos, tá? Se nós tivermos esses três ou qualquer um deles, nós conseguimos encontrar qualquer termo de uma PA. Vamos supor que nós tenhamos aqui o primeiro termo igual a 2, eu quero saber qual que é o quinto termo dessa sequência. E a razão é 2. Então é só aplicar a fórmula, né? O A1 é 2, o N, que é o quinto termo, aqui são 5 termos, 5 menos 1, que vai dar 4, vezes uma razão, que é 2. Então 2 vezes 4, 8, 8 mais 2, o meu termo vai ser o número 10. Por exemplo, vamos pegar a sequência 1, 3, 5, 7, 9. Né? 3 menos 1 é 2, 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2, então minha razão é 2. Certo? Minha constante é 2. O próximo número é sempre somado a 2. Tá? Então, para eu ir do A1 para o A2, eu estou somando 2. 1 mais 2, que é igual a 3. Para ir do A2 para o A3, eu estou indo o 2, né? O 3 mais 2, que é igual a 5. Certo? Ou também o 1 mais 2 vezes o 2, que é 4, que é igual a 5. Para ir do A3 para o A4, olha só que interessante. Também eu posso usar o 1 mais 3 vezes o 2, que é 6, mais 1, que é 7. E assim por diante, tá? Dessa forma a gente chega naquela equaçãozinha onde a n é igual ao A1, tá aqui, né? Ao primeiro termo, mais ao n menos 1, né? Que é o 4 menos 1, n menos 1, que é o número da posição, menos 1, vezes a razão. Vezes a razão. Tá? Dessa forma, a gente consegue obter, foi assim que conseguimos obter a formulinha para chegar no termo geral de uma progressão. Correto? Então, continuando. E para somarmos uma quantidade de termos de uma PA, o matemático que desenvolveu essa forma foi Friedrich Gauss, né? E existe uma lenda, né? Contam que quando ele era pequeno, ele estava na escola, a professora, querendo tranquilidade, pediu para que os alunos fizessem a soma dos 100 primeiros números, né? Dos 100 primeiros números, dos 100 números, né? 98 mais 99 mais 100. De repente, Gauss chega na professora e fala, olha, já terminei. Ela, surpresa, pergunta, tá, mas como é que você conseguiu? Ah, simples, eu percebi que o primeiro termo mais o último dava 101. Que o segundo termo com o penúltimo também dava 101. E que o antepenúltimo com o terceiro também dava 101. Aí eu peguei esse 101
e multipliquei pela quantidade de números, 100. E obtive 10.100. Só que como eu estava fazendo essa operação 2 vezes, eu dividi ela por 2 e obtive o resultado que é 5.050. Genial, né, pessoal? Sendo assim, colocando isso numa fórmula, o que ele fez foi pegar o primeiro termo, somar com o último termo, multiplicar pelo número total de termos e dividi-lo por 2. Assim a gente conseguiu a soma das PAs. Sendo assim, vamos fazer um exercício? Determine o 20º elemento e a soma dos termos da seguinte PA: 2, 7, 12 e 17. Para que eu consiga fazer esse exercício, primeiro eu tenho que determinar o 20º elemento, senão eu não consigo somar. Tá? E como é que a gente determina o 20º elemento? É o A1, né, pessoal? Como é que é? A N é igual o A1, né? Mais N menos 1 vezes a razão. Quem que é o A1 dessa sequência? É o 2. Então, a N é igual a 2 mais... Quem que é N? 20, né? Então, 20 menos 1, 19. Vezes quem? A razão. E agora, qual que é a razão? Então, nós temos o primeiro termo que é 2 e o segundo que é 7. Nós temos 2, que é o primeiro termo, e o próximo termo é 7. Fazendo a diferença 7 menos 2, eu encontro 5. Então, a razão é 5. Tá? Aí eu multiplico 5 por 19, então meu AN é 2 mais 5 vezes 9, 45, vai 4, 5 vezes 1, 5, com 4, 95. Certo? Sendo assim, meu AN é igual a 97. Pronto. Encontrei o termo, o último termo, que é o 97. Agora ele quer a soma desses termos. Né? E como que é a soma? Lembra? Sn de 20, no caso, é igual a quem? Ao primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? 2, mais o último termo. Quem que é o último termo? 97. Isso multiplicado pelo número de termos. Então, são 20 termos. Não foi isso que ele falou? 20 termos. Dividido por 2. Então, quem que é a minha soma de termos? S20 é igual a 99 vezes 20 dividido por 2. Podemos cancelar 20 com 2, correto? Se eu cancelar 20 com 2, vai ficar 10. Então, nós temos que S20 é igual a 99 vezes 10. Então, a soma desses termos vai dar quanto? 990. Prontinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre progressão geométrica. Tá? Nós vimos um pouco na aula passada sobre PG. Agora vamos ver o que seria uma progressão geométrica. Tá? Nós estamos falando também de sequência numérica. Só que dessa vez, a razão, em vez de ser uma soma, é uma multiplicação. O quociente é a razão entre um número e outro. Sempre igual. Tá? Então, a n, no caso, é igual a n menos 1 vezes q. Quem é q? A nossa razão. A n menos 1 é o termo anterior. Tá? Então, com essa fórmula, eu consigo achar todos os termos que eu precisar. Então, eu tendo o primeiro termo, por exemplo, A1 igual a 2. E o meu Q igual a 2 também. Eu consigo fazer todos os outros termos.
A2, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8 e assim por diante. Tá? Então, para que nós possamos descobrir quem que é a razão, basta você efetuar a divisão entre um termo e seu antecessor. Tá? Então, por exemplo, no caso aqui, é só dividir 4 por 2, que eu sei que a razão é 2. E assim por diante. Tá? Classificação. Da mesma forma que a PA, a PG também se classifica como crescente, decrescente e constante. Só que nesse caso, quando ela é crescente? Quando a sua razão ela é maior que 1. Tá? Quando ela é constante? Quando a sua razão é sempre igual a 1, que é o nosso elemento neutro da multiplicação. E quando que ela é decrescente? Quando a sua razão está entre 0 e 1. Tá? É um número fracionário, ele está entre 0 e 1. Nesse caso, ele é decrescente. É um inverso, né? E no caso da PG, nós temos mais uma classificação, que é a oscilante. Ou seja, quando que uma PG vai oscilar? Quando os seus termos, quando a razão ela é um número negativo, é um número menor que 0. Quando essa razão for menor que 0, a razão é decrescente. Ela oscila por uma questão de troca de sinais, né? Tem duas propriedades na PG. Em uma PG finita, o produto dos termos equidistantes aos extremos da PG, quando ela possui uma quantidade ímpar de termos, né, ela vai ter um termo central, e esse termo ao quadrado é igual ao produto dos termos equidistantes. Tá? E na segunda propriedade, o termo central de uma PG é também a sua média geométrica. Vocês lembram, pessoal, como é que faz média geométrica? Não. Então, média geométrica é o produto dos termos, por exemplo, 2 vezes 4 vezes 8, né, elevado à raiz quadrada da quantidade desses termos, 3. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Então, a raiz cúbica, no caso 64, vai ser a média geométrica desses números. Né? Correto? Então, nós também temos um termo geral para PG, que é um termo que facilita com que nós consigamos encontrar os demais termos. E nesse caso, nós só precisamos ter um termo inicial, A1, e uma razão. Então, nosso AN vai ser sempre, por exemplo, eu tenho lá um termo inicial 2 e a razão é 2, a razão também é 2, né? O nosso termo, por exemplo, o A3 vai ser igual ao primeiro termo, que é 2, vezes a razão, que é 2 elevado, né? 3 elevado a 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4 vai ser igual a 8. Certo? Nosso terceiro termo, então, será 8. E é mesmo, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá? E com isso a gente consegue localizar qualquer termo de uma PG. Tá? Então vamos lá, pessoal. Soma dos termos de uma PG. Para encontrar a soma dos termos de uma PG finita, nós utilizamos a seguinte forma. Nós pegamos o primeiro termo da PG e multiplicamos por sua razão elevado ao número de termos, menos 1. E dividimos pela razão menos 1. E temos um caso que é bem particular da PG, quando ela é infinita e decrescente, ou seja, quando sua razão está entre 0 e 1, que no caso aqui nós só precisamos do primeiro termo, tá? E do Q menos 1. Tá? Do Q menos 1. Então, S é igual a 1 dividido por Q menos 1. Tá? Só nesse caso. Vamos fazer um exercício.
A sequência seguinte é uma PG. Observe, 2, 6, 18 e 54. Determine o oitavo termo dessa progressão. Então, para determinar o termo, lembra, a n é igual a 1 que multiplica Q n menos 1, certo? Quem é o A1 é 2, e a razão, 6 dividido por 2 é 3, então nossa razão é 3. Oitavo termo, então vai ser 3 elevado à sétima, tá? 2.187 vezes 2, isso é igual a 2 vezes 2.187, que vai dar 12 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 8, 16, 1 que foi 17, 2 vezes 1, 2, com 3, 2 vezes 2, 4.374. 4.374. É o oitavo termo dessa sequência, tá? Dá pra gente conferir? Dá. Ele tá indo de 3 em 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 6, 54. Nós temos 4 termos. O próximo termo, 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. 162. Tá? O próximo termo, sexto termo. 6, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. 486. 7. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 8, 24. 5. Vai 2. 3, 14. 14. 3 vezes 8, 24. 5, 15, 17. Vai 13. Vai 1, 2, 3, 4. Certinho, bateu. Pronto. Não vou fazer não, só vou deixar ali. Tá. Próximo exercício. Sabendo que uma PG tem A1 igual a 4, primeiro termo igual a 4 e razão igual a 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então, a soma dos 10 primeiros termos, né? É igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Então, quem que é o primeiro termo? É 4. Quem que é a razão? 2. Ele quer 10. Menos 1. Isso elevado a quem? A 2 menos 1 vai ser 1. Então, vamos lá. Então, isso vai ficar como? Isso é igual a 4, que multiplica 1024, menos 1, tá? Elevado a 1. 1024 menos 1 vai ser 1023. Então, 4 vezes 1023, quanto que vai dar? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8 com 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4.092. Certo, pessoal? E com isso, terminamos nossa disciplina de PA e PG, tá? Qualquer dúvida, mande nos comentários. Até a próxima. Muito obrigado, bons estudos, valeu!